Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos fazer aquele pedido semanal. Hoje é o dia do pedido semanal. Vamos pedir aos amigos que ainda não se inscreveram no canal Videira Espírita que o façam, que divulguem, compartilhem. Todas essas ações nos ajudam a promover o canal junto ao YouTube, a fim de que ele possa sugerir, quanto mais expressão tiver, não é? Há outras pessoas que buscam este mesmo tipo de conteúdo. Então, nós agradecemos muito, muito, muito. Se realmente os amigos gostam do canal, se realmente eles acreditam que o canal possa fazer coisas boas, traz coisas boas para as pessoas, que nos ajudem a divulgar o canal nas suas redes, não é? E curtindo, só curtindo, marcando lá o sininho, sendo avisado e botando lá o gostei toda vez que gostarem do vídeo, isso nos ajuda muitíssimo. Então, nós agradecemos muito aos amigos. E é interessante, não é? Porque o título da mensagem de hoje é a mensagem 17, Intercessão. Mais ou menos o que eu acabei de pedir aos amigos, não é? Que os amigos intercedam em favor do canal, para isso curtindo o canal, sejam agentes de auxílio, né, de ajuda. E nessa mensagem, Emmanuel destaca aqui um versículo com palavras de Paulo de Tarso, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses. No capítulo 5, versículo 25, Paulo diz: Irmãos, orai por nós. Então, Paulo está pedindo orações para os companheiros de Tessalônia, que eles orassem por Paulo e por seus companheiros que estavam distantes, não é? Passando por suas lutas sempre muito grandes, as lutas de Paulo, não é? E essa é a intercessão, né? A intercessão é quando um pede pelo outro, quando um tenta usar dos seus recursos próprios para beneficiar, do seu mérito próprio para beneficiar um terceiro. Vamos pensar assim, uma criança, seu pai, sua mãe, não é? E aí a criança fez alguma coisa errada, ficou de castigo, e a mãe colocou de castigo. E aí chega o pai, ou vice-versa, ok? E aí chega o pai e pede pela criança. Mas pede pela criança usando os seus próprios recursos. Querida, hoje eu estou tão cansado, queria brincar com ele, deixa ele ficar comigo, deixa amanhã ele vai melhorar, eu vou conversar com ele. Então, o pai, nesse caso aqui, nesse exemplo, está intercedendo pelo filho usando os seus valores. Não é? Então, o pai tem mérito, ele está usando o seu mérito para pedir pelo filho junto à mãe. Por quê? Porque o filho não está com mérito, não é? O filho não está ali com mérito, então o pai usou o mérito dele. Paulo tem mérito? Muito mérito. Então, nós não pedimos apenas por aqueles que estão com carência de mérito. Nós pedimos uns pelos outros porque aqui é todo mundo 6 e meia dúzia. Em termos de mérito e demérito, ou crédito e descrédito, nós estamos realmente muito no mesmo barco. Estamos no barco da imperfeição, no mundo de provas e expiações. Precisamos muito da ajuda e da intercessão, dos nossos valores intercessórios. Paulo fala de uma intercessão que não é intercessão de uma pessoa junto a outra pessoa, mas de um coração junto a Deus,
por outro coração. E o quanto pode uma prece? Não é? O quanto pode uma prece? Uma prece é um recurso de muito poder, não é? Agora imaginemos, nós pedimos por nós, pedimos pelos nossos queridos, nossos afetos, mas podemos estender isso a pessoas que não conhecemos. Vou trazer aqui o caso de Dona Ivone do Amaral Pereira, que buscava no jornal diariamente, porque naquele tempo era diferente, não é? Hoje em dia não se divulgam os casos de suicídio. Mas naquela época, ia lá no necrológio do jornal, não é? Quer dizer, aqueles... fulano morreu, ciclano morreu, aqueles avisos dos falecidos, e ela ia buscar os falecidos por suicídio. Separava, anotava seus nomes num caderno que ela tinha para isso, para as preces, e orava por aqueles suicidas. E fez isso por muitos anos e ajudou muitos espíritos suicidas. No livro Memórias de um Suicida, a situação é tão... para a gente sentir, né, o peso que tem a prece, peso positivo, é claro. No livro Memórias de um Suicida, da mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, espírito Camilo Castelo Branco, quando ele mesmo conta o seu próprio caso de suicídio, não é? E o resgate e a permanência no hospital da colônia Maria de Nazaré, que é uma colônia que atende suicidas. Então lá nós vamos ter a informação de que a única coisa que consegue aliviar a dor de um suicida é a prece. Que a prece desce sobre as suas dores como um bálsamo. Então vejamos, nós orarmos por quem sofre, seja suicida ou não seja, e os amigos já perceberam que aqui oramos diariamente por todos, mas em especial sempre pelos que estão em sofrimento. É claro que não daria para nós nominarmos, não caberia aqui. Mas todos aqueles que estão em sofrimento, e se nós, neste momento, fazemos esta corrente, e os companheiros também participam e fazem e oram, olhe quantas energias se desprendem de nós para ir ao alto, fortalecendo, né? Porque nesse momento são nossos desejos, nossa vontade e nossa energia, porque pensamento é energia. Temos uma história muito boa de Barçabás. Barçabás é uma história de Humberto de Campos, num dos muitos livros de histórias que ele nos traz. Mas Humberto de Campos conta a história de Barçabás. Barçabás era um homem mau, não fazia bem para ninguém, era um déspota, um tirano. Mas um dia havia uma pessoa muito pobrezinha pedindo pedaço de pão, e Barçabás, porque lhe sobrava, deu um pão para esta pessoa faminta. Barçabás nem percebeu o bem que fez para ele, mas quem recebeu o pão orou por ele, pediu a Deus que o abençoasse por aquele gesto, pediu a Deus que o iluminasse, que o protegesse. Aquela prece, isso é muito lindo quando Humberto de Campos conta, aquela prece subiu nas altas instâncias e, coroada de luz, porque chega ao alto, não é? Abençoada por Deus, desceu e ficou suspensa, ou seja, acima. Por quê? Porque Barçabás não estava apto ainda a absorver o benefício da prece que lhe fora dirigida
a seu favor, no caso. Foi dirigida a Deus, mas a seu favor. Barsabás teve aquela vida toda ali, sem agregar, né? Sem fazer nada de bom. Quer dizer, ele mérito não tinha. Barsabás desencarna e fica muito tempo em zonas de sofrimento, pois isso ele plantou, estava lá colhendo depois da desencarnação. Até que, então, depois de muito tempo, na verdade, quem pediu pão a ele era um menino. Quem orou por ele era um menino. Depois de muitos anos, ele recebeu o benefício da prece. O que aquela prece fez por ele? Ele reencarna filho do menino que cresceu e pediu por ele. Então ele vem como pai, porque aquele menino tinha um coração muito bom, e claro, depois virou um homem, não é? De coração muito bom. E ele veio então como filho, ele que era um coração desviado do bem, veio como filho deste homem bom. E tudo isso, o nome dessa história é A História de um Pão. E tudo isso por causa de um pão. O bem sempre tira de todas as oportunidades o máximo que elas podem dar para que o bem frutifique. Às vezes achamos, mas dali não se tira nada bom. A providência divina encontra meios dos mais diversos. E essas intercessões são recursos iluminados da providência divina junto às criaturas humanas, nós. O que não nos falta é história, não é? Essas histórias são realmente incríveis. Irmãos, orai por nós. Emmanuel vai comentar. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. O que ele quer dizer aqui? Que automatismo teatral? São aquelas preces vazias, não é? Onde a pessoa decorou, está declamando. Então, às vezes nós temos preces padrão, vamos chamar assim, cheias de sentimento. Às vezes nós temos preces não padrão, vamos dizer assim, não decoradas, vazias. A questão é do coração que está presente na hora da prece. Durante muito tempo, e por muitas vezes, as pessoas oram de forma automática, oravam e ainda oram, não é? Outras não, é claro que não. Mas o que ele vai dizer aqui é exatamente que o homem habituou-se tanto ao automatismo teatral na hora da prece, não é? Que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue, espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração, qual oração? Intercessória, não é? Não eu pedindo por mim na prece, mas eu pedindo por alguém ou alguém pedindo por mim. Jesus falou para nós orarmos uns pelos outros, não é? Não é justo acreditar que essa oração, não é justo acreditar, seja essa oração intercessória, o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. Então, quando oramos a Deus por alguém, não é como se a gente estivesse pedindo a um rei por um dos seus súditos. Não, não é.
A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas, aquilo que tínhamos dito, não é? Pensamento é energia, emissão de forças. Estamos ali expressando o desejo de bem, do bem para alguém, por alguém. A emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de favor, mas em consequência de justas leis. Então, ninguém está fazendo favor para ninguém, né? Em consequência de justas leis. O homem custa crer na influência das ondas invisíveis do pensamento, aquilo que estávamos falando. Pensamento é energia, prece é a emissão do pensamento. Então, enviamos o nosso pensamento a Deus, que junta as suas bênçãos de luz e envia para o destino ao qual essa prece foi lançada, não é? Foi feita. O homem custa crer, então não é por favor, não é um encantamento, nada disso. Isso é física, também leis de Deus, não é? As leis da natureza também são leis de Deus. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço, né, que nos cerca aqui, o invisível que nos cerca, o espaço que nos cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. É interessante isso, né? Então, a gente sabe que tem apitos que a gente não escuta. Apita e não estou escutando nada. E os cachorros escutam. A gente sabe também que existem toques de celular, façam isso. É muito interessante. A gente vai envelhecendo e a gente deixa de ouvir certos tons vibracionais, de som mesmo. Então, tem som no telefone que adolescente escuta, pessoa mais velha não escuta. É interessante isso. Eu já vi isso. Meus filhos eram adolescentes. Eles escutavam e eu não escutava nada. Não tinha isso quando eu era adolescente, né? Essas formas da gente perceber esse tipo de realidade, não é? Que, da física, não é? Mas sabemos que existe uma gradação de sons que vai do mais baixo até o mais alto e nós não conseguimos escutar toda essa gradação. Assim também como não vemos os raios infravermelhos nem os raios ultravioleta, que é o do espectro das cores, não é? Vermelho é a cor de vibração mais baixa que tem. O violeta é a cor da vibração mais alta. Então, nós não vemos nada além do abaixo do vermelho, infravermelho, nem nada além do ultravioleta. Tem alguém que adora aparecer. Olha lá. E muito bem, continuando aqui. Então, que o espaço que nos cerca está cheio de sons e que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio, o homem, só admite o auxílio tangível, auxílio que vê. Tem muita gente que não acredita que a prece tem esses recursos todos. Não vê. Então, as coisas que acontecem, os benefícios que chegam, a pessoa não consegue fazer ligação entre a providência divina, a prece que foi feita e a necessidade existente. Infelizmente, ainda, né, muitas pessoas não percebem isso. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas, aquelas árvores gigantescas, e que embaixo das árvores, em volta do tronco, nós temos arbustos e plantas que se valem da sombra generosa daquela árvore. E é isso que ele vai dizer, olha que lindo. Na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas
que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não é interessante? A sombra, né? Evitar ali aquela árvore que os raios quentes do sol as prejudiquem, então, e não as tocam, não há nenhum contato físico. Não esqueças os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Vamos lembrar, não é, da oração a Deus que Jesus faz na cruz. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Foi uma prece intercessória a Deus de um irmão que nos cuida, do nosso pastor, do nosso farol, do nosso mestre, Jesus, a Deus, nosso Pai. E Ele continua cuidando de nós, continua nos abençoando diariamente. Vamos orar e vamos lembrar nas nossas preces o quanto podemos orar uns pelos outros. Às vezes sabemos de amigos, ou nos chegam casos até mesmo pela imprensa, de situações difíceis, sofridas, e nós podemos orar. Tem pessoas às vezes que têm medo de orar pelos outros porque acham que estão atraindo coisa ruim. Eu não vou orar por suicida porque eu vou atrair, eu não vou orar por quem já morreu porque eu vou atrair a pessoa, ou não vou orar por quem está com problema porque eu vou atrair o problema para mim. Que isso? Nós estamos orando a Deus, nós estamos orando a Jesus. Como podemos receber algo de ruim? Não é a lei de causa e efeito? Como pode uma ação de caridade e benevolência gerar como consequência algo ruim? Isso vai contra todas as leis. Então, vamos orar uns pelos outros como Jesus nos convida e nos ensina a fazer. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação. Obrigado pela bênção da prece, Senhor, que tanto nos ajuda. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa os nossos amados, abençoa os amigos espirituais, mas abençoa igualmente, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os que sofrem, os recém-desencarnados, os suicidas, os que se sentem perdidos, desorientados, revoltados, desesperados, descrentes, afastados de Deus Pai. Abençoa-os, Senhor. Que as tuas bênçãos infinitas continuem sendo guardadas, recebidas e guardadas com muito carinho e consciência por cada um de nós e compartilhadas, repartidas uns com os outros, que nós possamos fazer isso com os nossos irmãos que ombreiam conosco nesta vida e também, através da oração, espargindo essas bênçãos aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que estejam necessitados. Obrigado por tudo, Mestre querido. Graças a Deus. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.